Uma boa noite a todos. Aqui quem fala é a professora Ana Mansur. Sejam muito bem-vindos à disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Linear, pessoal. Hoje a gente vai começar com os conceitos, uma introdução ao tópico de matrizes, certo? A gente vai falar um pouquinho da definição, como que a gente faz para ver, a ordem de matriz, adição e subtração das mesmas. No próximo vídeo, que eu vou passar na sequência a vocês, eu vou explicar como é que a gente faz a multiplicação, que esse acho que é o tópico inicial ali que gera um pouquinho mais de dúvida para o pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a coordenadora dos cursos de Engenharia Híbrida, aqui da Unicesumar Campus Curitiba. Sou engenheira civil, formada pela Federal de Santa Catarina, e o mestrado na área de vibrações e acústica pela Engenharia Mecânica da Pontifícia Universidade Católica aqui do Paraná. É um prazer estar aqui com vocês e vamos que vamos. Pessoal, matriz nada mais é do que uma tabela, né? Ela apresenta valores organizados, digamos assim. O que é a coisa mais importante que eu sempre falo para os meus alunos para vocês saberem? Vocês precisam saber de um nomezinho, que é o que eu chamo de cat jump, o pulo do gato, galera. Lincoln. Que é isso, Ana? Lincoln, gente, é para você nunca esquecer que quando a gente trata de matriz, a gente precisa pensar primeiro na linha e depois na coluna. Sempre nessa ordem. O mais importante que eu digo para vocês é sobre a ordem de matriz. Como que a gente vê qual que é a ordem de matriz? A ordem é a gente saber, definir qual que é a quantidade de linhas e colunas que essa matriz nos apresenta. Vamos ver, por exemplo, essa matriz A. Pensando em linhas, sempre de cima para baixo, vocês concordam comigo que eu tenho duas linhas, certo? E quantas colunas? Sempre da esquerda para a direita, nós temos duas colunas. A gente representa com um vezinho no meio. É assim que a gente representa a ordem de uma matriz. Portanto, eu posso dizer que a matriz A tem ordem 2 por 2, ou seja, ela é formada por duas linhas e duas colunas, tá? Vamos ver a segunda, a B. Quantas linhas tem a minha matriz B? Ela tem 3 linhas e colunas, vamos lá? Ela tem 3 colunas. A ordem dela, portanto, 3 por 3. Sempre verifiquem primeiro a linha, depois a coluna, Lincoln. Matriz C, galera, vamos lá. Quantas colunas? 2 colunas. Desculpa, quantas linhas? Lincoln. 2 linhas, beleza. E quantas colunas? Apenas uma. 2 por 1, portanto, é a ordem dessa minha matriz. A última que eu trouxe aqui como exemplo, já repeti, 2 linhas, 2 colunas. Essa é a ordem dela. Eu trago aqui para vocês já, que isso é muito importante quando a gente faz exercício de matriz, é você reconhecer sem números. Se a gente quisesse falar com letras, tá? Se nós quiséssemos escrever assim, vamos pensar no elemento. Elemento é a incógnita, quando eu não sei qual que é o valor numérico, tá? Eu vou chamar de A, por exemplo, tá? Nossos elementos, por exemplo. Pergunto a vocês, teoricamente, como que eu posso estruturar essa matriz quando eu não sei quais são os valores numéricos? Esse primeiro elementozinho aqui, vem comigo, ele pertence à primeira linha, Lincoln, e à minha primeira coluna. Então, eu posso dizer que esse carinha aqui é o meu elemento A11. Beleza, Ana. Esse aqui, por exemplo, ele pertence, primeira linha, ó, à minha primeira linha. Então, é elemento 1, primeira linha, só que ele se refere à minha segunda coluna. Portanto, ele é o elemento A12. Beleza? Vamos que vamos. Esse aqui, gente, o 4, ó. Ele tá na minha primeira, linha coluna. Ele tá na minha segunda linha, certo? Mas ele está na minha primeira coluna. Lincoln, segunda linha. Qual coluna? Primeira coluna. Então, ele é o elemento A21. E agora o último, esse aqui, ele pertence à minha segunda linha, mais a minha segunda coluna, portanto, é o elemento A22. Muitas vezes os livros trazem assim, porque tem situações, exercícios, que eles não apresentam já o valor numérico. Você precisa
compor a matriz. Então, é imprescindível que você saiba fazer isso aqui. Vamos de novo. Por exemplo, aqui. Tem um jeito mais fácil de fazer isso, Ana? Tem. Aqui a gente sabe que a matriz tem 3 linhas e 3 colunas, tá? Então, como que a gente pode simbolizar, né? Fazer simbolicamente a parte teórica? Eu posso colocar aqui, ó. 2, 3, 1, 2, 3. Eu não falei para você que é tabela? Pra galera aí que manja de Excel, isso aqui, gente, fácil, tá? Vamos lá, se eu fizer assim, ó, linhas, pensa na tabelinha do Excel. Este com este, elemento A11. Este com este, só que sempre lembra que a ordem é primeiro a linha, então vai vir primeiro esse número referente à linha, depois referente à coluna. Vai lá, referente à linha, referente à coluna. Referente à linha, referente à coluna. Linha, coluna. Linha, coluna. Linha, coluna, certo? Linha, coluna, eu tô falando linha, coluna aqui feito um papagaio, mas vocês estão vendo que eu tô escrevendo o subíndice do elemento, né, raça? Por último, linha e coluna. Assim a gente define os elementos. Mesma coisa aqui, ó, vamos transformar pro elemento incógnito aqui, tá? Se eu tenho uma... Opa, vamos lá. Nós temos 2 linhas e uma coluna. Então, é o elemento aqui ó, no cruzamento A1 e aqui ele é o elemento A21. Mais uma vez, por que não é 1, 2 aqui, Ana? É 2, 1? Porque é sempre Lincoln. Primeiro você escreve referente à linha, depois referente à coluna. Então, o 2 é a minha linha, o 1 é a minha coluna. Portanto, é o elemento A21. Beleza, raça? Show de bola! Aqui eu não vou repetir, porque é igual ao A, tá? Eu vou falar para vocês rapidamente como que a gente faz soma de matriz. Para que a gente faça soma e subtração, a ordem da matriz tem que ser exatamente a mesma. Como assim? A gente precisa ter para soma e subtração o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Pergunto a você, quantas linhas tem essa matriz A? 2 linhas. Quantas colunas? 2 colunas. Então, a ordem dela é 2 por 2. Quantas linhas tem essa aqui? 2 linhas. Quantas colunas? 2. A ordem é a mesma? As 2 matrizes são 2 por 2? Sim. Então, nós podemos fazer a soma. Como que a gente soma? Primeiro elemento com o primeiro elemento. Esse segundo com esse segundo, certo? Que, na verdade, é o A11 com A11. A12 com A12, A21 com A21, A22 com A22. São os elementos que apresentam o mesmo subíndice do nosso Lincoln. Lembra lá? Se nós colocarmos aqui 1, 2, 1, 2, né? 1, 2, 1, 2. Nós temos o elemento 1, 1, o elemento 1, 2, elemento 2, 1, desculpa, elemento 2, 2. Se quiser fazer assim. Aqui também, o elemento 1, 1, elemento 1, 2, elemento 2, 1, elemento 2, 2. Eu estou somando os que apresentam um subíndice igual. Onde que tem subíndice, Ana? Quando eu falo teoricamente, galera, tá? Referindo a linha e coluna. Então, aqui a gente vai somar o 2 com o 1, o 3 com o 5, são os elementos que estão na mesma posição, se vocês quiserem pensar assim. O 4 com 2 e o 1 com 6. Então, o resultado da minha adição das matrizes A e D tem essa resposta, tá? Se você quisesse fazer a subtração, a mesma coisa. Para subtração também tem que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. São as mesmas matrizes que eu coloquei ali agora na adição, só que agora a gente vai fazer a operação inversa. 2 menos 1, 1. 3 menos 5, menos 2. 4 menos 2, 2. 1 menos 6, menos 5. Beleza, galera? Só uma introdução rapidinha e eu vou fazer separado para o outro vídeo a multiplicação, que geralmente é o que a galera apresenta mais dúvida. Espero que tenha ajudado esse conceito inicial e a gente se encontra já na aula subsequente. Um grande abraço para vocês!